E agora com vocês, os 100 Papas na Língua de hoje. O seu jornal diariamente necessário. Com ele, Geraldo Carvalho. Alô, alô, gente amiga do Telejornal A Voz do Povo. Geraldo Carvalho sou eu. Se aparecer outro por aí, é picareta, sem vergonha, falso, pode mandar prender. Deixa eu ver se o áudio aqui tá tudo certinho, campeão. Deixa eu já ver aqui, já. Pra gente já ver se tá tudo certinho. Deixa eu ver. Deixa eu ver se o áudio... Ah, tá muito bonito. É isso mesmo, é assim que eu gosto. O áudio maravilhoso, certinho. Tudo tranquilo. Então tá aí, deixa eu já mandar aqui também o pessoal. Hoje é dia 23 de janeiro de 2024. São 19h10. Comecei atrasado aí, que é complicado. É muito neto, rapaz, muitos netos, netas. Aí eles vêm, fazem visita pro vovô e pra vovó. É muito gostoso, né? Eu adoro esse momento. Mas então estamos aí, deixa eu já enviar também o convite lá para o seu Miguel Ângelo, para poder, daqui a pouquinho já vamos ter as perguntas, né, e as respostas aí do seu Miguel sobre a doutrina espírita. E hoje temos umas perguntas que eu vou dizer, viu, muito interessante, bastante interessante, viu? Pode entrar. Opa! Bastante interessante e que na verdade, é muita coisa bacana. Tá bom? E vale a pena. Lembrando que nós teremos aí também o filme. O filme, tá pensando que é brincadeira? Nós vamos ter também o filme Nosso Lar 2, a partir do dia 25 de janeiro. E eu vou fazer questão de conseguir o link aí para nós podermos mostrar e estarmos compartilhando aí com vocês o filme Nosso Lar 2, que com certeza vai ser muito lindo, viu? Que é a continuidade do Nosso Lar 1, não é mesmo? Mas então daqui a pouquinho também já vou fazendo já a marcação do pessoal, deixa eu ver aqui, já tem pessoal dando boa noite, aquele negócio tudo, mas já deixa eu primeiramente aqui já compartilhar aqui com o pessoal, deixa eu já mandar no Story, agora também mandar aqui nos grupos, deixa eu mandar aqui, Brechó Itapê Imóveis, tá aqui, deixa eu mandar todos aqui. Não é arroba todos, rapaz. Isso, arroba todos, já avisa pro pessoal do grupo aí, ó, e todos vocês aí, milhares que estão membros do grupo aí, já estão sendo Brechó Sem Limite Itapê, também arroba todos, Sem Limite Itapê, também já sendo notificado. Pessoal do grupo Mega Feirão, também já sendo notificado aqui. Deixa eu ver mais membros do grupo Desapego Itapetininga Apajuse. Vamos lá, então, também, já sendo notificado todos os milhares de membros. Deixa eu ver mais outros membros aqui também, do Brechó Sem Limite Itapê. Também já sendo notificado, já compartilhando com todos. Também, deixa eu ver aqui, o pessoal do Brechó... Não, Brechó Sem Limite Itapê, eu já mandei, né? Brechó Sem Limite Itapê. Vamos ver outro grupo aqui. A Voz do Povo Itapetininga. O grupo também é a Voz do Povo Itapetininga, onde tem milhares de membros. E vamos para mais outro grupo aqui também, já compartilhando. Brechó do Comércio Itapetininga. Prontos, comerciantes, empresários, todos aí ligadinho. E agora, pronto, agora já deu? Opa, maravilha. Já o pessoal já começa a entrar, participar. E agora, nesse momento, eu já chamo ele, o nosso querido participante já assíduo, já de todas as terças-feiras, quase todas, mas a maioria sim, para poder lhe responder sobre a doutrina espírita, sobre a questão do espírita, né? O nosso amigo e querido... Não, já não é nem mais visitante, ele na verdade já se tornou jornalista, ele já é jornalista do Telejornal A Voz do Povo, nosso querido seu Miguel Ângelo. Seu Miguel. Olá, Geraldo, boa noite a você, ao público do Telejornal A Voz do Povo. É com muita alegria que nós retornamos
a sua tela para podermos conversar a respeito da doutrina espírita. E estamos, então, à disposição. A primeira pergunta, seu Miguel, deixa eu já colocar até aqui já no banner, para que todos possam... Vamos ver se vai caber aqui no banner. Vai caber sim. É assim, seu Miguel, olha só, hein? Uma pergunta bem... Essa aí, eu também quero aprender, seu Miguel, e que inclusive eu deixei até no último programa, eu já deixei ciente que eu iria fazer, que já tinham enviado já no meu WhatsApp, mas não dava tempo de responder. É essa aqui, seu Miguel. O porquê, por mais que sigamos os ensinamentos de Deus, muitas pessoas não conseguem perdoar aqueles que nos fizeram mal, ou nos fizeram muito mal. E por motivo espiritual ou uma super mágoa? Bem, Geraldo, a questão do perdão é um dos temas centrais que existem no cristianismo de Jesus. Ele, como sendo o nosso modelo e nosso guia, nosso mestre, e também aquele que nos conduz pelos caminhos da nossa própria evolução, a busca da felicidade, ele nos ensinou muito daquilo que é importante para nos tornarmos mais felizes, mais harmonizados e, portanto, mais cristãos. E quando Jesus fala de perdão, ele nos oferece uma visão muito mais ampla do que nós pudéssemos pensar a respeito do que seria o perdão. Para alguns, o perdão seria esquecer a ofensa. Na doutrina espírita, nós aprendemos que o perdão não é isso, porque esquecer é um ato de memória. E é lógico que aquele que foi ofendido, aquele que recebeu uma ofensa grave, ele não vai se esquecer. Aquilo se torna uma marca, ele leva consigo aquilo para sempre. É só buscar pela memória e ele vai se lembrar. E normalmente nós temos o hábito, e a característica do ser humano, ele se recordar principalmente dos eventos que são menos agradáveis. Então, portanto, quando Jesus fala de perdão, nós temos algumas situações que ficam bem claras a respeito da necessidade do perdão. Aliás, do dever de perdoar. Porque o perdão, numa visão mais moderna, ele não é esquecer a ofensa. Como dissemos, nós sempre lembraremos. Mas seria dar ao outro o direito de errar. O mesmo direito que nós solicitamos a nós mesmos quando nós erramos. E isso fica muito claro na oração que Jesus nos ensinou, que é o Pai Nosso. Quando ali ele diz, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Então ele está solicitando a Deus que o Pai nos perdoe as faltas, releve os nossos atos menos dignos. Mas há uma condição para isso. É exatamente aquela em que nós deveremos perdoar aquele que nos ofende. Então seria de se perguntar, com que direito nós pedimos perdão a Deus pelas ofensas que nós cometemos, se nós não damos ao nosso semelhante o perdão quando eles erram contra nós? Então seria uma incoerência. E Jesus mesmo diz que se nós não perdoarmos, o Pai também não nos perdoará. Mas dentro da doutrina espírita, eu queria ir mais além, a respeito desse ensinamento de Jesus. O perdão é esse ato de nós oferecermos ao outro a oportunidade do erro e não nos ofendermos, mesmo que haja uma ofensa, não nos sentirmos ofendidos. E por que normalmente as pessoas se sentem ofendidas? Porque elas se julgam melhores do que as outras. Esse é um grande ponto. É um ponto que está muito ligado
à vaidade humana, ao orgulho humano. Porque toda ofensa, dizem alguns, fere o nosso orgulho. E o orgulho, na realidade, é uma qualidade indesejável na criatura, tanto quanto a vaidade. Porque ao nos julgarmos melhores do que os outros, nós não damos ao outro direito de errar contra nós. Porque nós achamos que não merecemos. Afinal de contas, imaginamos falsamente que somos muito bons, que somos seres já iluminados. E todos nós, na Terra, estamos num processo de aperfeiçoamento, num processo de evolução. E todo aprendizado comporta erros. Todo processo de crescimento espiritual, de evolução, admite nossos desvios e nossas quedas morais. E se nós caímos e erramos, e ofendemos muitas vezes a outras pessoas, quando nós somos ofendidos, com que direito nós iríamos pedir perdão a Deus pelo que fizemos de errado se não damos ao outro o direito dele errar? Então esse é um grande ponto. Mas existe um outro, que é uma implicação a respeito da ofensa e da falta de perdão. Aquele que não perdoa se desestrutura na sua paz interior. Ele não fica pacificado, porque ele ficará remoendo aquele ato que foi cometido contra ele, contra seus interesses, e aquilo retira dele a tranquilidade. Então o fato de não perdoar nos coloca também numa condição de sofrimento moral. E se nós somos, por exemplo, nós somos agredidos por um adversário verbalmente ou de outra forma que seja, nós então estamos envolvidos com as sombras do mal, porque aquele que nos fez mal passa a habitar a nossa consciência. Estará sempre em nossa companhia. Então ele atingiu o objetivo, não somente da ofensa, mas de permanecer conosco depois de tempos que passaram daquela ofensa. Então, ele está exatamente conseguindo aquilo que ele projetou, aquilo que ele quis realizar, que era nos ofender, nos fazer sofrer. Então, dessa maneira, nós vamos pensando que não perdoar faz mal, primeiramente, a nós mesmos. E quando nós não entendemos a justiça divina, nós não entendemos as leis de Deus, todo erro tem uma consequência perante a lei de justiça divina. Mas é Deus quem aplica a justiça, e não nós. Então devemos ficar tranquilos, porque se formos vítimas, entre aspas, porque ninguém é vítima, né? Tudo acontece por uma razão e com um motivo. Então se nós nos acharmos ou nos sentirmos vítimas de um mal que foi nos dirigido, nós estaremos na posição da criança ofendida. Emocionalmente, somos crianças, apesar de termos idade avançada. Então, dessa maneira, existem todas as razões para nós perdoarmos. Porque aquele que não perdoa não cumpre, primeiramente, a vontade de Deus, nem os ensinos de Jesus. Então, é dever de todo cristão, para o seu próprio bem, para a sua própria tranquilidade, que ele perdoe. Porque ele também precisará de perdão em algum momento. Então, dessa forma, nós vamos entendendo um pouco mais a respeito da necessidade de perdoar. E Jesus, dirigindo-se a Simão Pedro era um dos apóstolos, né? Este lhe pergunta: Senhor, quantas vezes deverei perdoar a ofensa de meu adversário contra mim? Será 7 vezes? E essa pergunta tinha uma razão de ser, porque naquela época deveria se perdoar 7 vezes uma ofensa de alguém. A partir de então poderia haver a vingança. Então Jesus responde a Simão Pedro dizendo assim: Simão, deverás perdoar, não
7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Ou seja, perdoar sempre. Então, dessa forma, ele estava ensinando a Simão, e Simão Pedro, naquele momento, é a figura de todos nós, que somos discípulos, somos aprendizes, alunos de Jesus, de que nós deveremos perdoar sempre e incondicionalmente. Então, esta é a ideia central dentro daquilo que Jesus nos ensina e que a doutrina espírita também nos explica. É isso, seu Miguel. Aproveitando agora o momento, já temos até perguntas aqui ao vivo também para o senhor, mas eu gostaria de rapidinho, que o senhor, por gentileza, seu Miguel, o senhor desse uma saída e retornasse novamente, pode ser no mesmo link, porque eu não sei que a transmissão do senhor está oscilando. Eu não sei o que está acontecendo com a sua internet. O áudio está normal, mas a imagem está oscilando muito. Você entendeu? E aí, se eu pudesse dar a saidinha rapidinho e retornasse, eu agradeço de coração. Tá bom? Faço isso. Pois não. Até já. Então, e no mesmo link, não tem problema nenhum. Então, enquanto o seu Miguel já vai retornar, que daqui a pouquinho já tem outras perguntas para ele, né? Além das que já enviaram e enviam diariamente aqui no telejornal e no meu WhatsApp, mas tem também a do público, né? Do pessoal e tudo, mas a gente vê aí a disponibilidade para poder ser respondida ainda, se possível, ainda hoje, tá bom? Porque o seu Miguel não tem esse negócio de olhar para ver se vai responder ou não. Ele chega, ele já responde mesmo e pronto. Vamos ver agora. Deu uma melhorada. Deixa eu ver, eu estava até verificando aqui. Tá bom. Vamos lá, então. Seu Miguel, vamos já respondendo algum pessoal aqui, já dando boa noite aqui. A Pérsia Neves dando boa noite. A Pérsia Neves está ok, tá ok. A Manaca dando boa noite. Deixa eu ver aqui a Pérsia. Mas é tão difícil perdoar aqueles que tanto nos magoaram, São Miguel, e até nos feriram de forma tão terrível, como um exemplo, abuso quando criança. Aí vem outro aqui, o programa está muito bom. Deixa eu ver aqui, a Salete França dando boa noite. Boa noite, Salete. Um beijão bem forte e carinhoso no seu coração de toda a sua família. A Maria Luísa Barros dando boa noite, Deus abençoe vocês, obrigado pelo carinho. Maria Luísa Barros, a você e toda a sua família. A Isa Santana dando boa noite, meus queridos. Boa noite, meu amor. Beijão bem forte e carinhoso no seu coração, do seu marido, de toda a sua filha, toda a sua família, tá bom, Isa? O Leco Cafundó também dando boa noite, dizendo: olá, amigos. Seu Miguel, qual é a sua opinião sobre a dependência emocional? Abraço e boa noite. Daqui a pouquinho, estou vendo, estou querendo responder, o senhor responde, daqui a pouquinho. Também temos a Isa, que também seu Miguel, se alguém que não nos quer bem vai embora desse plano, ainda pode nos fazer mal? Nos prejudicar de alguma forma? É outra pergunta que o senhor também pode responder. Mas antes disso, vamos para mais essa pergunta, que é a seguinte, que vem, inclusive, falando sobre os espíritos. Seu Miguel, às 19h27, os espíritos têm entre eles inimigos? E ou conflito entre um espírito do bem e o espírito do mal? Veja bem, a questão da vida no mundo espiritual, ela é um prosseguimento da vida na Terra. Então, se aqui existem inimigos em conflito, muito provavelmente continuarão em conflito caso não se perdoem, caso não se reajustem. É uma opção, é o livre-arbítrio de cada um, que mesmo depois da morte, com a individualidade da alma que prossegue, nós poderemos sim ter essas diferenças que não foram resolvidas. No entanto, elas não ficarão ad eternum ou indeterminadamente nessa condição, porque as leis divinas, elas irão agir para que esses adversários se reajustem, para que eles superem os conflitos, para que eles
façam, de alguma maneira, a vontade de Deus, que sempre será prevalente, sempre prevalecerá. Agora, quando o espírito é bom, ele não tem conflito com o espírito mau. Quem tem conflito é o mau espírito, o espírito infeliz, de maus sentimentos, que pode ter diferenças com aquele espírito bom. Nós sabemos que no mundo espiritual existem os inimigos do Cristo. Existem organizações no mundo espiritual que se prestam à perseguição da ideia do Cristo na Terra. E nós temos visto isso, inclusive, como reflexo em algumas religiões, que se dizem cristãs, mas tentam, de alguma forma, apagar a figura do Cristo e valorizar a figura de Moisés, por exemplo. Não que Moisés não tenha valor, mas o valor do Cristo é muito maior, porque o Cristo, afinal de contas, é o governador espiritual do planeta. Então, o espírito bom, ele tem tolerância com o espírito mau, mas tem uma diferença. O espírito bom prevalece sempre em relação ao espírito malévolo. Porque no mundo espiritual, a autoridade moral e dos sentimentos elevados são aquelas que têm a preponderância, têm o domínio. Então, no mundo dos espíritos, o espírito mau fica confinado em regiões das quais ele normalmente não consegue sair, exatamente porque está na vibração do mal. E os espíritos bons têm a capacidade de ir a essas regiões para tentar ajudar os maus. E esses espíritos maus, eles não conseguem sair dessas regiões para conviver com os espíritos bons. Então vejam a diferença. O espírito malévolo não consegue se elevar e conviver com o espírito bom. E o espírito bom vai em seu auxílio para que ele deixe de sofrer as consequências do mal que ele cultiva em si mesmo. Entendi. Então tá aí. Então essa foi a resposta aí do seu Miguel Ângelo. Aproveitar, seu Miguel, o senhor achando que pode... O senhor consegue responder essa pergunta agora, seu Miguel? Do Leco? Vamos lá. Ou deixa para a próxima terça-feira? Não. Porque podemos fazer... além da dele e da Isa, está tendo mais perguntas ainda aqui ao vivo também. Não há problema. A do Leco... Pode falar, nós responderemos, sim. Nós responderemos. Tentarei ser breve, né? Quem sabe nós respondemos o maior número de perguntas com o meu resumo e a minha brevidade. Tá bom. A dependência... A pergunta é o seguinte, seu Miguel. Olá, amigos. Miguel, qual é a sua opinião sobre a dependência emocional? A dependência emocional demonstra uma imaturidade espiritual, psicológica e uma infantilidade emocional. A dependência emocional é aquela que se estabelece quando alguém se nutre, se alimenta emocionalmente de outra pessoa e exige normalmente a exclusividade. E essa exclusividade gera uma dependência emocional. E a pessoa, ela só se sente bem se ela também sentir-se amada por uma outra pessoa. E se essa pessoa não a ama ou está distante dela, ela entra num processo de carência. E essa dependência é por conta de uma imaturidade. Porque conforme as emoções se aperfeiçoam, e nós estamos falando do sentimento de amor, conforme o amor se amplia, a dependência emocional diminui. Porque aquele que ama, ele sabe compreender, inclusive, quando ele não é correspondido. Então, ele ama por amar, e isso para ele já o satisfaz. Se ele não é amado, o problema é do outro, que não aprendeu a amar. Mas ele, tendo alguém que evoluiu em sentimentos, então ele deixa de ter dependência emocional para ter a necessidade de amar, independente de ser amado. Certo, então tá aí, foi respondido. Espero que o Leco Cafundó esteja satisfeito. Vamos então já partir para a Isadora. Vamos lá, Isa Santana perguntando. Seu Miguel, se alguém que não nos quer ver bem vai embora desse plano, ainda pode nos fazer mal? Nos prejudicar de alguma forma? Nas leis de Deus, somente
pode sofrer a influência de alguém que nos quer mal se esse alguém que está sendo perseguido tiver uma razão e um motivo para sofrer uma perseguição, para sofrer a influência de um espírito mau. Se a pessoa tem a consciência tranquila, se ela não produzir nenhum mal ao outro, o outro pode ter se sentido ofendido por orgulho, por vaidade ou por uma outra razão. Mas se aquele a quem não existe nenhum resquício de mágoa, nenhum débito de consciência, porque tem a certeza que não fez o mal ao outro, então as leis de Deus não permitem que aquele que tem reservas ou tem restrições contra aquele que ficou na terra possa influenciá-lo. Então, esses processos, que no Espiritismo nós chamamos de processos obsessivos, que normalmente são por vingança, aquele que sofre o mal de um espírito infeliz, ele só vai sofrer se ele tiver um débito em relação àquele espírito ou em relação a alguém. Se ele não tiver esse débito, aquele espírito não o alcança, mesmo que ele queira. Pô, tá aí. Interessante até, viu? Até é bom já, porque através da sua resposta, seu Miguel, já tem uma outra pergunta, mas para a próxima vez aí que o senhor estiver participando conosco. Aproveitando também aqui é uma outra pergunta, mas essa aí eu já acho que, apesar de já foi respondida em outros programas, mas eu acho que ela deve ser mais comprida, eu acho. Que a Maria Luísa Barros dando boa noite, boa noite. O que acontece com quem morre assassinado? Também, deixa eu ver aqui, Wagner Machado dando boa noite, Wagner, um beijão bem forte e carinhoso no coração de toda a sua família, que Papai do Céu abençoe. A Pérsia Neves, consegue responder a minha? Eu me sinto mal por não perdoar, mas ao mesmo tempo não consigo perdoar. Essa eu acho que foi a primeira pergunta, a resposta da primeira pergunta, né? Aí depois, no caso, pode até acompanhar o programa aí depois que acabar. Pérsia, aqui já foi respondido sobre a questão que, na verdade, a primeira pergunta foi que a questão do perdão, por que as pessoas não conseguem perdoar? E o senhor Miguel Ângelo respondeu, tá bom? Na questão, inclusive era a questão espiritual, e ele respondeu, tá? Também temos aqui a Maria Odete Vendramini, dando boa noite a todos. Boa noite, Odete. A Maria Odete, obrigado, Miguel, por tantas explicações que nos remete a conquistar a nossa evolução. Seu Miguel, antes então do senhor responder essa pergunta aqui deixa eu ver, não sei se vai dar tempo, vai o tamanho dela, sobre o que acontece com quem morre assassinado, vamos para os nossos comerciais e já volto já, seu Miguel. Não saiam daí, nós já voltamos já. Espera aí, deixa eu só achar o comercial aqui. Comercial, vamos lá, já volto. Plano Familiar Camargo. Tradição, seriedade e respeito. Busca no Magalu, busca no Magalu. Esse é seu cérebro. Busca no Magalu. E a música entra nele. Busca no Magalu. E fica na cabeça. Busca no Magalu. Na hora de comprar, tem no Magalu. É pra você lembrar. Busca no Magalu. É pra cantarolar. Busca no Magalu. Até decorar. Busca no Magalu. Na hora de comprar. Yeah! Busca no Magalu. Tem no Magalu. A Clínica Médica Ayub tem uma equipe de médicos de diversas especialidades. Ayub Clínica Médica, do Dr. Murilo Ayub, na Rua Professor Vigílio Silveira, 385, no Jardim Itália. Ayub Clínica Médica. Unimed Sul Paulista. Aqui tem gente, aqui tem vida, aqui tem Unimed. A chegada de um ano novo é sempre uma época de reflexão. Tem gente que faz listas, faz planos ou que só deixa acontecer. Mas existe algo em comum. Saúde é o ponto de partida de tudo. E para isso, a Unimed está com você, ajudando a cuidar do que realmente importa para realizar todos os seus desejos.
Em 2024, para tudo que você vai realizar, saúde. Unimed. ADM2 Comunicação Visual. Faz tudo para sua casa, escritório, comércio e empresa com impressão digital. Banner, faixas, adesivos, personalização de frotas, ACN LEDs, painéis e letras caixa. ADM2 Comunicação Visual. Qualidade tem nome forte. Avenida Doutor Lobato 376 e atende no WhatsApp 15 99807 9169. ADM2 Comunicação Visual. Qualidade tem nome certo. Quando alguém olha na Shopee, do outro lado da tela tem sempre uma porta se abrindo. Em todos os cantos do Brasil. Entendemos a importância de conectar pessoas todos os dias. Já contamos com mais de 3 milhões de vendedores brasileiros no nosso app, dedicados a entregar o melhor para as pessoas de todo o país. Assim como o brasileiro, a Shopee é inspirada pela alegria. Tornamos uma compra numa experiência simples, segura e divertida. Então, quando uma entrega da Shopee chega na sua casa, é mais do que um produto. É um toque da nossa alegria compartilhada com você. Shopee, transformando a vida dos brasileiros por meio da tecnologia. Solar 10 Energia Solar. Com o uso da energia solar fotovoltaica, você reduz sua conta de luz em até 95%. Nós cuidamos de tudo: projeto, financiamento, fornecimento, instalação e homologação. Solar 10 Energia Solar. Peça já seu orçamento. Em Tatuí, telefone 3251-4862. Em Itapetininga, telefone 3537-4603. São 19 horas e 41 minutos. E vamos dar continuidade aqui ao Telejornal Voz do Povo, hoje com a presença sempre assídua às terça-feira, costumeiramente, do senhor Miguel Ângelo, respondendo a diversas perguntas sobre a doutrina espírita. Seu Miguel, então vamos lá agora aí para a pergunta que vem da Isa. Não, Isa já foi respondido. Maria Luísa Barros. O que acontece com quem morre assassinado, seu Miguel? Bem, de forma geral, a morte ou a desencarnação, como assim nós chamamos no Espiritismo, é absolutamente individualizada no seu aspecto de readaptação ao mundo espiritual. Então, normalmente, quando alguém na Terra tem as ideias a respeito de espiritualidade, a respeito de Deus, que se preocupa com as questões da vida após a vida, essas pessoas têm mais facilidade do período de adaptação após a morte. Agora, o momento da morte em si, ou seja, o colapso orgânico, né, que promove a morte, isso não causa dor ao espírito porque ele perde a consciência juntamente com o corpo. O corpo perde a consciência e o espírito também. A questão fica na readaptação, no despertamento desse espírito no mundo espiritual. Então, isso vai depender, aí sim, de cada um. Se ele tem fé em Deus, se ele praticou o bem, se ele pensou nas questões do pós-morte, a sua adaptação é muito mais fácil do que um espírito que pode ter sido assassinado no momento de ódio, de revolta, de contenda, praticando o mal. Então este vai encontrar muito mais dificuldades e dores morais, principalmente, inclusive sentindo dores físicas, caso ele tenha essa característica de personalidade. Então, nas leis divinas, tudo é justiça. E cada situação é única, não existem duas iguais. Eu vou oferecer aqui dois parâmetros em oposição, né? Alguém que pratica o bem, alguém que pensa em Deus, alguém que está vinculado às coisas espirituais, e outro que é aquele que está envolvido com o mal, que tem revolta, que tem raiva, que tem ódio. Então esse terá muito mais dificuldades
e certamente sofrerá muito mais dificuldades, né, ou melhor. Agora, normalmente uma morte violenta, né, ela toma o espírito de surpresa, e ele sente esse impacto, né, de ser surpreendido ali naquele estado, mudando de vibração, mudando de plano, diferente de alguém que muitas vezes sofre um processo de doença de longo curso, de longo tempo, e vai tendo a oportunidade de já pensar no seu futuro após a morte. Tá, então, foi respondido. Espero que a Maria Luísa Barros esteja satisfeita com a resposta. E vamos para a próxima pergunta, seu Miguel, às 19h44, aqui no Telejornal Voz do Povo, que é a seguinte. Seu Miguel, os espíritos têm idade e sexo? Bem, vamos compreender o que pode ser a idade do espírito. Na realidade, Deus cria todos os seres. E o espírito, segundo a doutrina que nós professamos, o espiritismo, o espírito é o princípio inteligente do universo. Este ser inteligente. Então, para que haja inteligência, se faz necessário uma característica, que é, no seu processo evolutivo, aquele princípio espiritual adquirir o pensamento contínuo, como é em nós, né? O homem não para de pensar. Os animais pensam de uma forma fragmentária, né? Eles têm lampejos de pensamento. Então são princípios espirituais que estão em evolução. Os animais, né? Os nossos irmãos caçulas, vamos chamar assim. Mas quando nós atingimos o reino da razão, o nosso pensamento é contínuo e nós adquirimos consciência e responsabilidade. Então, nesse momento, é que nós consideramos que inicia a contagem da idade do espírito. Porque agora ele pensa continuamente e ele atingiu o estado de consciência e de responsabilidade. Então, todos nós fomos criados simples e ignorantes e caminhamos para a perfeição. Há espíritos que têm muitos e muitos milhões de anos de consciência. E há espíritos muito jovens que, segundo os benfeitores espirituais, teriam 10.000 anos de consciência. Então, nós não saberemos individualmente qual é a nossa idade sob esse parâmetro de atingir a consciência e o pensamento contínuo. Mas nós somos muito velhos no conceito de tempo da Terra. Nós temos a existência de consciência de muitos e muitos e muitos séculos. Então, a idade de cada um será difícil, mas de forma genérica é assim que nós contamos a idade do espírito. E quanto ao sexo, é uma pergunta que existe no Livro dos Espíritos, a de número 200, que ali está exatamente perguntado assim: os espíritos têm sexo? E as entidades superiores respondem: não, não tem sexo como o entendeis. Ou seja, os espíritos não se reproduzem no mundo espiritual. Então, os órgãos sexuais de reprodução, como é o caso do útero, os ovários, as gônadas, não existem nos espíritos, porque os espíritos, no seu corpo espiritual, eles não se reproduzem. Mas eles podem ter o que se chama as energias sexuais. E aqui, num conceito muito mais amplo, né? Não somente dessa questão da libido, ou do desejo sexual, como nós temos na Terra, quando estamos habitando um corpo de carne. Mas os espíritos podem reencarnar num sexo ou em outro. Por isso que, como espírito, ele não tem sexo. Agora, isso explica também, muitas vezes, essas condições que nós chamamos de inversivas, né? Por uma necessidade, por uma experiência, o espírito pode reencarnar num corpo que não é aquele do seu psiquismo. Então ele tem o psiquismo de um sexo e o corpo de outro sexo. Isso que explica muitas vezes essa condição inversiva que nós vemos no mundo, né? Nós vemos às vezes um corpo masculino, mas com a emoção, o sentimento, o psiquismo e as características todas femininas, né? Porque isso é da alma, né? Então, o sexo como órgãos são do corpo. E o psiquismo, a experiência espiritual, essa é da alma. E pode haver, portanto,
essas diferenças. Tá aí, seu Miguel, a próxima pergunta, vou até já tirar aqui, deixa eu ver aqui. Deixa eu onde que tira aqui. Vamos ver o próximo comentário aqui. A Maria Luísa Barros está agradecendo, está dizendo aqui muito obrigado. O Fábio Madeira está dando boa noite. Boa noite, Fábio. Um beijão bem carinhoso no coração de toda a sua família aí. Obrigado pelo carinho, tá bom, meu querido? Esse aí é o dono e proprietário da DM Impressão Digital, tá bom? Deixa eu ver mais aqui. Outro pessoal. A próxima pergunta é o seguinte, seu Miguel. Às 19h49, que é uma pergunta bem curiosa aqui. Deixa eu tirar aqui o comentário. Pronto, cadê? Onde que está a pergunta? Está aqui, ó. Olha só que pergunta, hein? Seu Miguel, quando sonhamos que nos encontramos com entes queridos falecidos, e no sonho, esse parente querido me fala algumas coisas sobre a minha vida, devo acreditar e seguir o que me foi dito por esse ente querido que faleceu no meu sonho? Bem, é uma questão muito delicada, primeiramente a respeito dos sonhos. Pela pergunta que é feita, dá-se a impressão que a pessoa teve o que se chama sonho mediúnico. O que é o sonho mediúnico? É aquele em que o espírito, quando o corpo dorme, e portanto esse espírito está reencarnado na Terra, todos nós, né, que estamos aqui no mundo material, no corpo material, quando nós dormimos, o espírito sai do corpo, ele se desdobra, né, ele se afasta do corpo. Ele entra, portanto, nessa dimensão espiritual, que nós chamamos de plano espiritual. Então ali ele pode ter contato com espíritos de parentes que já morreram. Isso é possível. Mas é muito importante que a pessoa faça uma diferenciação. Não se trata de um sonho da imaginação, de uma elaboração mental, de um desejo muitas vezes de encontrar-se com o parente, enfim. Digamos que, retirada esta possibilidade de um sonho imaginativo, e portanto não é um sonho de encontro espiritual, isso faz parte das elaborações mentais, e que seja de fato um encontro com parentes. Então vejam, aqui nós temos que fazer uma menção sobre as condições dos espíritos em relação a nós. Todos nós temos um espírito protetor, ou um anjo guardião. Esse espírito protetor se responsabiliza, inclusive, pela nossa reencarnação na Terra. E ele tem a missão de um pai sobre nós, que é nos colocar no caminho do bem, nos oferecer bons conselhos. E, além desse anjo guardião, o espírito protetor, que é um só, e é sempre muito mais evoluído do que nós, existe o que nós chamamos de espíritos familiares. Aqueles que tiveram relação de parentesco conosco enquanto viviam na Terra. Então, se um espírito ou um parente como esse nos dá um conselho, nos faz uma observação, nós temos que, primeiramente, julgar, avaliar se aquilo, primeiramente, é para o nosso bem. Porque às vezes o parente, ele pode não ter o alcance, pode não ter o discernimento e oferecer um conselho que não é bom para nós. Então nós temos que aprender a avaliar. Porque essa autonomia, essa independência, fará com que nós nos responsabilizemos pelos nossos atos e pelas nossas escolhas. Então, se um espírito nos diz o que nós temos que fazer, isso, de primeiramente, é muito perigoso. Nós temos que avaliar. Nós temos que ter essa noção. Agora, se nós temos certeza de que era um parente muito querido, que nos amava muito, que tem sabedoria, que tem uma evolução espiritual, então, ao ele oferecer um conselho, nós estamos mais sujeitos a aceitar. O que não significa que nós devemos aceitar. Porque quem vai sofrer as consequências somos nós, e não é ele.
Então, nós temos que ter o bom senso de saber interpretar, de saber se colocar em relação a ele. E isso diz respeito ao nosso próprio livre-arbítrio, à nossa própria liberdade e à responsabilidade que temos perante nós mesmos, perante a nossa consciência. Mas ouvimos, avaliamos e tomamos a decisão. Aí, bem respondido, é verdade mesmo. Teremos que ver primeiro se é para o bem, né? Se for para o mal, logicamente não vamos seguir, né? Que de conselhos mal a gente já chega, a gente ouve bastante aqui na Terra, né? Isso que é importante. Seu Miguel, só um minutinho, só vamos dar agora o parabéns aos aniversariantes do dia. A Taíne Oliveira, também a Dione Camila, também ao Renato Rodrigues, aniversariantes de hoje. Os que foram também aniversariantes do dia 21 é a Sarinha Silva, a Lu Camargo, Jefferson Melo Domingues, Márcia Pereira, Eide Pereira Araújo, Marcos Dutra, Emanuela Maria Raposo Lemos, Rose Maria Camargo, Regiane Muller. E no dia 22 foram aniversariantes Beatriz Caroline, Bia Rolim, Maria Helena, Levi Pessinas, Sandra Souza, Sueli Lourenço Godoy e Josiane Nanini Tognarelli Silvério. Tá aí, um beijão bem forte, carinhoso a todos vocês. Parabéns pelo seu dia e que Papai do Céu esteja abençoando e nós possamos o ano que vem estar aqui agradecendo a Deus por mais um novo dia. Seu Miguel, agora aquele momento que todos nos esperam, né? Deixa eu ver aqui. Mais outro comentário aqui. Geraldo, chuvas de bênçãos sobre a sua vida e a de todos. Aí tá aí. Obrigado, Sueli Guedes. Obrigado, um beijão bem forte, carinhoso no coração de você e de toda a sua família, tá bom? Que Papai do Céu continue abençoando a vocês e obrigado pela audiência. E eu peço a vocês aí que façam só um favorzinho aqui para nós do Telejornal A Voz do Povo, compartilhem, dá uma compartilhadinha aí no Facebook, vai aí, ó, compartilhar. Só clicar, compartilhar, pronto, continua assistindo normalmente, mas compartilhou, já está nos ajudando aí, principalmente os nossos apoiadores aqui do Telejornal A Voz do Povo. E agora, seu Miguel, aquele momento esperado por todos, que é o momento da sua mensagem da semana. Por gentileza. Como a primeira questão do programa de hoje, ela foi referente ao perdão, nós temos aqui uma mensagem de Cornélio Pires Espírito. Cornélio Pires foi um escritor da cidade de Tietê, nascido lá, e que ele tinha muito vínculo com a zona rural, com as pessoas que moram no campo. Então ele gostava muito de fazer trovas ou rimas. Então ele tem uma mensagem sobre o perdão que diz o seguinte: se você sofreu ofensa, lembre o perdão de Jesus. Quem se ofende ajunta sombras, quem perdoa tem mais luz. Então eu vou repetir, né, sobre essa ideia do perdão. E ainda, nós dizemos assim: se você sofreu ofensa, lembre o perdão de Jesus. Quem se ofende ajunta sombras, quem perdoa tem mais luz. Então, essa é a mensagem da semana, que nós possamos refletir a respeito do perdão e da necessidade que nós temos de perdoar. Quando Jesus, no Sermão da Montanha, ele trouxe que é bem-aventurado aquele que é misericordioso, porque obterá misericórdia, é exatamente para nós, que ainda temos tantas falhas e que ainda cometeremos ofensas e deslizes, e nós pediremos perdão a Deus. E se nós pedimos perdão a Deus, nós temos também a obrigação de perdoar aqueles que nos ofenderam. O perdão faz bem a quem perdoa. É importante, obrigado e parabéns pela mensagem, tá bom? A Maria Alice está dizendo, boa noite, Geraldo, senhor Ângelo, cheguei agora, tá vendo? Mas vai poder depois assistir e acompanhar
as mensagens aí, e principalmente as perguntas de hoje, que foram as perguntas que eu vou dizer, viu? Muito interessantes. A Maria Alice também dizendo, amei a mensagem, seu Ângelo. E a Maria Luísa, amém, assim seja. E assim sucessivamente, e logicamente todos agradecendo. Mas eu já digo para vocês, compartilhem aí o telejornal A Voz do Povo de hoje, tá bom? Só clicar aí, compartilhar. Maravilha, já vai estar fazendo um favor para a gente de estar mostrando o nosso telejornal a todos os seus amigos. E também não deixem de assistir depois o nosso telejornal, assim que esse acabar. Também ele estará, inclusive eu sempre coloco no nosso comentário o link no Instagram e também onde eu tenho mais de 40 mil seguidores e também no YouTube, que nós temos o canal lá também do telejornal A Voz do Povo, que todos assistem. Então, vocês podem assistir aqui no Facebook, no YouTube ou no Instagram. E assistam, porque vale a pena, que hoje, inclusive, teve muitas perguntas e respostas sábias a todos vocês. Fiquem com Deus. Seu Miguel, muito obrigado pelo carinho, novamente a sua participação. E desejo que a próxima terça-feira, assim também, se Deus nos permitir, nós estejamos aqui junto, tá bom? Porque a gente sabe que o senhor é uma pessoa muito atarefada, com várias ações aí pela cidade e pela região. E eu agradeço principalmente o senhor ter aceitado o dia de hoje, dia 23 de janeiro. Seu Miguel, muito obrigado e um beijão bem forte e carinhoso no coração de toda a sua família, viu, meu querido? Muita paz a vocês, muito obrigado, Geraldo, pelo convite e por essa convivência de alguns minutos com o público do telejornal A Voz do Povo. Gratidão a todos. Fiquem com Deus, porque com Deus nós estamos. E não esqueçam, atrás da gente sempre vem gente. Tchau, tchau, gente. Tchau, seu Miguel. Fique com Deus. Espartanos, qual é sua profissão? Percebe, amigo? Eu trouxe mais soldados do que você.